Uma das coisas que a gente lê na porção dessa semana é a lei relativa ao que ficou conhecido como a mulher sotá. A mulher sotá é a mulher que fez algo sexualmente impróprio e o marido dela desconfia que ela pode ter traído ele. Agora, do ponto de vista da Kabbalah, como sempre, isso não tem nada a ver com o mundo literal. Existe um significado mais oculto, mais profundo, que é o que a gente vai tentar explorar no vídeo de hoje. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Bom, primeira coisa então, vamos falar um pouquinho desse caso da mulher sotá, sem entrar muito em detalhe, porque não é o ponto desse vídeo. Mas a mulher sotá na Bíblia é a seguinte: a mulher fez alguma coisa imprópria, tá? Vamos supor que ela foi na casa de um homem, ficou trancada com esse homem sozinho, né? E ninguém sabe o que aconteceu lá dentro. E o marido, por ciúme, por desconfiança, acha que a mulher pode ter traído, né? Ele tem, segundo a Bíblia, direito de ir ao sacerdote ou ir ao juiz e exigir que a mulher confesse se ela fez alguma coisa ou não. Basicamente é isso, né? Como eu falei, sem entrar muito em detalhes. Tá. Sempre que a Bíblia fala de marido e mulher ou de coisas assim, né, de casal, de parceria, a Kabbalah diz que na verdade não estamos falando de algo físico literal. A gente está falando de algo bem mais profundo, que é a relação entre Deus e as pessoas que querem se conectar a Deus, que a gente chama na Kabbalah de povo de Israel. Então, basicamente, Deus representa o marido e nós, povo de Israel, representamos a mulher, a esposa. Então, por exemplo, só para fazer um paralelo, né, um parênteses, no livro Cântico dos Cânticos, onde você tem uma história de amor, é assim que a Kabbalah vai interpretar, né? Por que aquele livro é tão sagrado e está na Bíblia? Porque ali a gente está falando, na verdade, de forma metaforizada, sobre a relação de Deus e as pessoas espiritualizadas. Bom, agora, deixando um pouquinho de lado essa palavra sotá, vou pegar uma outra coisa, essa mulher sotá, vou pegar um outro ponto para a gente começar a comparar. Existe uma passagem no Talmud, né, onde os sábios dizem, eles estão discutindo assim, por que uma pessoa peca, né? O que leva uma pessoa a pecar? E aí a resposta deles, meio que a conclusão que eles chegam, eles dizem o seguinte: uma pessoa só peca porque um espírito de tolice entrou nela. Olha que interessante isso, vou até repetir. Uma pessoa só peca porque um espírito de tolice entrou nela. Agora, essa palavra tolice que aparece, ela tem uma coisa aí bacana no hebraico que a gente perde no português. Ela é a mesma raiz da palavra desviar, sair do caminho, que por sinal é a mesma raiz da palavra sotá, né? Por que a mulher é chamada sotá? Porque ela saiu do caminho, ela desviou, né, do caminho considerado apropriado. Bom, quando a gente entende isso, a gente começa a entender, primeiro, o significado de pecar segundo a Kabbalah. Pecar pela Kabbalah não tem nada a ver com o conceito religioso. Pecar significa você desviar de um caminho que você estabeleceu como sendo importante. Tá? Vamos dar um exemplo clássico. Um estudante de 18 anos, 17 anos, que vai prestar vestibular, vai fazer uma prova para entrar na faculdade e ele decidiu que ele quer aquilo na vida. Quando ele sai desse caminho, né, se por acaso ele desviar desse caminho, parar de estudar ou se desconcentrar, mudar de ideia, né, ele se desviou. Do ponto de vista da Kabbalah, ele pecou. Para ele mesmo, percebe? Não tem nada a ver com o conceito religioso. Ele tinha definido um caminho e ele desviou daquele caminho, né? Como eu falei, se ele parar de estudar ou se ele for relapso. Muito bem. Então, essa é a primeira coisa legal a gente saber, o conceito de pecar. Agora, a segunda pergunta que a gente pode fazer é a que os sábios estão fazendo. Por que uma pessoa peca? Né? Por que uma pessoa sai do caminho assim? Por que uma pessoa se desvia dos propósitos que ela mesma estabeleceu? E aí a gente pode falar até espiritualmente, né? Vamos supor que eu quero me conectar com Deus. Isso é um objetivo importante para mim. E por algum motivo eu faço tudo que me desconecta. Tá? Eu faço tudo o oposto. Bom, os próprios sábios dão a resposta. Por que a gente faz isso? Porque um espírito de tolice entra na gente. Tem momentos que a gente fica meio besta, né? Desculpe a palavra, mas a gente fica meio burro. E a gente faz as coisas sem pensar. Quando esse espírito de tolice entra na gente, a gente perde de vista o nosso objetivo, o nosso propósito, e a gente começa a se desviar. Agora, vamos tentar um pouquinho mais longe, né? O que é esse espírito de tolice? O que é esse espírito de burrice, a gente poderia falar, que entra na gente?
Em geral, se você parar para pensar, você vai ver que é alguma coisa que eu desejo, né? Uma tentação que aparece na minha vida e que me desvia do caminho. Então, só para pegar o exemplo, a pessoa que eu falei que está prestando vestibular para a faculdade. Talvez ele, sei lá, em vez de estudar, ele comece a perceber que sair com os amigos é mais interessante, ir à noite na balada é mais legal, ficar jogando videogame é mais interessante. Ele para de estudar em troca da diversão. Então ele desvia do caminho. Então geralmente esse espírito de tolice, né, se a gente quiser ser mais detalhista, ele é o quê? Algum desejo que eu tenho, que me dá uma gratificação, né, e que eu troco por outro desejo que eu tinha. Então, de novo o caso, eu tinha um desejo de entrar na faculdade, mas eu troco isso por um desejo que me dá uma gratificação mais imediata. Tá? Bom, nós, agora, quando a gente faz isso, a gente está se assemelhando à mulher Sotá que a gente está lendo na porção dessa semana. Né? A gente trocou uma relação estável com o nosso marido, Deus, né, por uma relação talvez passageira, por alguma coisa ali momentânea. A gente está sendo infiel, ou pelo menos surge essa suspeita, né, de que a gente está sendo infiel. E a Bíblia diz então que Deus, ou no caso o marido, tem todo o direito de reclamar contra nós. Né? Deus chega e fala assim, olha, você foi fazer algumas coisas lá que eu não sei o que, eu não posso afirmar que você fez nada errado, mas você desviou do caminho, você é Sotá. E aí a relação fica um pouco estremecida. Né? Então, olha que interessante como a lei aqui, se a gente interpretar cabalisticamente, tem toda uma outra abordagem e todo um outro significado. Bom, agora, o que é importante a gente saber? Que a própria lei de Sotá diz que o marido pode, a qualquer momento, abrir mão da queixa dele. Ele pode, digamos, se arrepender, né, de ter acusado a mulher ou desconfiado da mulher e voltar atrás. O que a Kabbalah vai dizer? Que é isso que geralmente acontece com Deus. Né? Às vezes Deus fica meio enciumado que a gente saiu do caminho, né? Que a gente não está indo mais em direção a ele, mas ele geralmente volta atrás e se arrepende. Nesse ponto legal. Agora, para finalizar mesmo, eu acho que a gente devia pensar quando eu desvio dos meus caminhos e não tem Deus envolvido. Como eu falei, o exemplo do vestibular. E nesse caso, né, quem é que está se arrependendo ou não dos atos? Só vai depender de você. Se você é uma pessoa que desvia do caminho e não se arrepende disso, você vai estar sempre desviado. Agora, se você por acaso acordar, né, e perceber, nossa, eu desviei, parei de seguir algo que era importante para mim, e você se arrepender, sempre é tempo de você voltar para o caminho, seguir aquilo que era importante para você e assim conquistar os seus objetivos mais valiosos e mais verdadeiros. Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.